Oi, eu sou Fernando Arede e hoje vamos fazer uma reflexão em Mateus, capítulo 16, a partir do versículo 13. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: Quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: Feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não foi revelado a você por carne ou sangue, mas pelo meu Pai que está nos céus. Agora vamos ao versículo 20. Então advertiu a seus discípulos que não contassem para ninguém que ele era o Cristo. Desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes, dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse ao terceiro dia. Então Pedro, o chamando à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. Jesus virou-se e disse para Pedro: Para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim, e não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Interessante esse texto, irmãos, que aqui eu observo, e nós todos estamos lendo, Jesus, numa ponderação com seus discípulos, seus apóstolos, estava perguntando para eles quem eles diziam que Jesus era. Pelo menos os outros, fora do grupo, diziam que era João Batista, ou Elias, ou um profeta. E eles, os próprios discípulos mais próximos, quem vocês dizem que eu sou, que Jesus era? E Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Isto foi dado a Pedro por uma revelação do Espírito Santo. E o próprio Cristo reconheceu isto e falou: Não foi carne nem sangue quem te falou, mas meu Pai que está nos céus. Deus deu uma revelação a Pedro. Pedro foi usado por uma palavra revelada, testemunhando que ele era o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aleluias, que palavra retumbante! No início da caminhada, Pedro teve um entendimento mais profundo, uma revelação de Deus. E em seguida, com todo cuidado, Jesus avisava que ninguém soubesse daquilo por enquanto. E que era necessário Jesus passar ainda num estreito, num caminho apertado, onde ele iria padecer. E essa explicação não agradou a Pedro. E Pedro agora, na sua situação e na condição de ter recebido uma palavra de Deus, disse para Jesus Cristo: Nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. Quer dizer, os malefícios e problemas não aconteceriam com Cristo. Jesus virou-se para Pedro e o repreendeu, mas repreendeu com veemência. Para trás de mim, Satanás. Aqui entra uma pergunta: Jesus falava com Pedro ou com aquele que mandara o recado a Pedro? Ficou a dúvida, porque ele se dirigiu a Satanás e Pedro não era Satanás. Mas parece que Pedro recebeu uma mensagem de Satanás, desestimulando Jesus a passar naquele estreito que era tão necessário. Situação complicada. Como é possível um servo de Deus que abriu mão de seus afazeres, que seguia Jesus de perto e que em algum momento foi usado pelo próprio Deus vivo, pelo Espírito Santo, recebendo uma palavra profética e uma palavra revelada, alguns minutos na frente, o mesmo discípulo ter sido usado por Satanás, pelo inimigo? É um paradoxo muito grande, é uma contradição estranha. Poderia ter sido outro, não o próprio Pedro, que foi usado por Deus, também foi usado pelo diabo.
Que risco, que aula, que apresentação, irmãos. Quando falamos que somos servos do Deus vivo, e alguns já são pastores, ou missionários, ou evangelistas, ou mestres, e já têm uma conduta de portador da palavra de Deus, quantas vezes eles não falam palavras que não são de Deus? Ou são deles mesmos, ou são lembretes do inimigo? Quantas vezes somos realmente usados por Deus em fiel sinceridade e outras vezes, infelizmente, não? Avaliar isso é necessário uma introspecção, um discernimento. Por isso fica aqui uma mensagem. Atenta para o que dizem. Veja se o teu espírito concorda com aquilo. E alguém me perguntou, como vou ver, como vou entender se aquela palavra ela não é de Deus? Existe uma revelação nisto. Em Colossenses, da Epístola ao Colosso, em Colossenses 3,15, diz assim: que a paz de Cristo seja o juiz em vosso coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Aqui está destacando que a paz de Cristo vai ser o juiz. Então, se ao ouvir uma palavra, a palavra que aparentemente é de Deus, no seu discernimento de Deus, e você sentiu paz no coração, parece que este é o martelo do de acordo. Sim, é verdade, é isto mesmo. Mas quando você recebe uma palavra e fica inquieto ou aflito, ou não fica em paz, se não é uma exortação, você deve buscar a Deus, buscar a confirmação daquilo que lhe foi falado. Eu não falo como criticando os outros, mas avaliando diante de Deus o que é do Senhor ou o que não é do Senhor. Porque o que não é do Senhor pode ser do próprio homem ou um pensamento do inimigo. Na dúvida, se você não sentiu paz no coração, avalie isso com teu Deus, se humilhe e busque no Senhor, porque o homem erra. E o exemplo mais evidente está aqui. Pedro, um servo separado, que foi usado por Deus e claramente evidente, claramente notado. O próprio Cristo reconheceu isto. Logo em seguida, foi usado pelo inimigo. Afinal, o homem tem seus altos e baixos, nós sabemos. Mas importa ser cuidadoso, cauteloso, não só naquilo que você fala, mas também naquilo que você ouve. Confere, dá uma conferida em tudo que você ouviu. Por isso a Bíblia está tão divulgada, está tão espalhada, tem tantas versões. Vá conferir na palavra. Vá se humilhar em oração e vá pedir a Deus a confirmação da tal palavra que às vezes te deixou em dúvida. Não tem problema, todos nós passamos por isso. A questão é confirmar no Altíssimo. E como Cristo era pleno, absolutamente pleno e abundante do Espírito Santo, ele pegou no ar a falsa verdade, a exortação de Pedro no final, que era um engano. O aprendizado vem. Erramos e acertamos. Não somos perfeitos, nem Pedro era. Fica aqui claro. Vamos nos humilhar até quando ouvimos ou quando falamos e buscarmos a confirmação do Altíssimo para que ele sim dê o ok. Porém, quando você ouvir e sentir a paz no coração, isto já é um excelente sinal. Colossenses 3,15. Que a paz de Cristo seja o juiz em vosso coração. Que Deus assim nos abençoe e nos oriente, em nome de Jesus. Amém.